Antes de nós avançarmos para o próximo capítulo, que trata de moda, vamos discutir um pouco sobre aplicações práticas da mediana, assim como nós fizemos nas matérias anteriores. Então, dá uma paradinha para a gente ver a questão prática agora, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha na tela aí. Uma coisa muito interessante, né? Às vezes, não sei se você já reparou, quando a gente pega uma lâmpada, a gente vai comprar uma lâmpada aí no mercado, qualquer lugar aí, né? Loja de elétrica. Quando a gente pega uma lâmpada, a gente tem lá na caixinha dela a vida útil dela. Eu não sei se você já reparou alguma vez. Aqui, ó, ela mostra a vida mediana. Tá vendo? Essa lâmpada, por exemplo, aqui, ó, ela com essa característica, né? 20 watts, que equivale a 80 watts incandescente, enfim, tem vários detalhes técnicos aqui, mas ela está me dizendo que essa lâmpada com essas características tem uma vida mediana de 8.000 horas. Tá aqui também a informação, ó, tá vendo? Tá bem pequenininha aqui, ó, vida mediana 8.000 horas. Essa aqui é uma outra lâmpada também, só para mostrar aqui, ó, tá escrito lá também, ó, vida mediana, tá escrito aqui. Então as lâmpadas, elas vêm com a informação da durabilidade dela, a vida dela vem escrito na forma de mediana e não média. Isso é regulamentado, tá? Tem normas para isso, tá bom? Existem dois conceitos, né? Antes de a gente discutir um pouco sobre a vida mediana, existem dois conceitos importantes na vida útil de uma lâmpada. Dois conceitos importantes. A primeira dela é o seguinte: vida útil. A vida útil, ela é diferente de vida mediana. Então, assim, só pra gente, é só para você não confundir isso, tá? Quando você olhar uma caixinha, tá certo? A gente tem que discutir sobre o que é vida mediana, são coisas diferentes. A vida útil é o número de horas, ou tempo, né? Em horas, que uma lâmpada perde eficiência luminosa, ou seja, ela ilumina menos. Dado um determinado tempo, ela passa a iluminar menos. Isto é, quando a lâmpada atinge 30% da redução na quantidade da luz inicial. Após esse período, não significa que a lâmpada deixará de funcionar. Ela poderá durar por muitos anos ainda. Então, quando a gente pega uma lâmpada e está escrito lá vida útil, isso quer dizer que se está lá escrito assim, vida útil é de 5.000 horas. Isso quer dizer que quando ela atingir 5.000 horas, ela já perdeu 30% da eficiência luminosa dela. Isso é típico quando a gente compra lâmpada de carro. Quando você compra uma lâmpada de carro, é importante estar sempre trocando, porque ela tem quando chega uma determinada quantidade de horas de uso, ela ilumina menos. E aí você não tem que trocar uma lâmpada de carro só quando ela queima. Tá certo? Então essa fica a dica, tá? Então vida útil tem esse conceito. Isso é muito usado. Então quando está escrito lá vida útil, quer dizer que ela perdeu 30% da luminosidade que ela, né, oferece. Agora, existe o conceito também da lâmpada de vida mediana. É o tempo em horas que, em uma amostragem significativa de lâmpadas, 50% delas se queimaram. Isso quer dizer vida mediana. Então, por exemplo, né, se 100 lâmpadas foram testadas e após 8.000 horas de uso, 50 delas queimaram, isso significa que a vida mediana dessa lâmpada que foi testada será de 8.000 horas. Então, essa vida mediana é justamente essa aqui. É esse 8.000 horas. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a vida mediana dela é 8.000 horas. É lógico que a sua lâmpada pode durar mais horas que isso. Pode ser que dure. A mensagem que ele está te passando
é que esse tipo de lâmpada, que depois de 8.000 horas, 50% delas se queimaram. É isso que ele está te dizendo. Então é diferente de vida útil, que é perda de luminosidade. Quando passar 8.000 horas, não quer dizer também que a sua lâmpada vai se queimar. É uma informação de que 50% delas se queimaram. Tá? Então, eu até sublinhei aí, né, para te mostrar esse conceito de vida mediana que tem nas lâmpadas, né? Isso é tudo regulamentado, tá bom? Aqui, só para ilustrar, né, essa fotinha, né? Então, você tem lá na amostragem, né, você tem 100% funcionando das lâmpadas. Após 8.000 horas, no caso, 50% delas se queimaram. Então, ó, a vida mediana dessa lâmpada é de 8.000 horas. Então, isso é normativo, tá? Para estabelecer essa característica aí de vida, da durabilidade da lâmpada. Tá bom? Aqui, por exemplo, né, eu vou deixar no anexo ao recurso esse guia prático Philips de iluminação, né? Tá até nesse link aqui, mas eu vou mostrar para você esse material. Deixa eu acessar outra tela aqui. Guia prático Philips iluminação, né? E o que é interessante aqui? Ele tem um sumário aqui, isso não importa para a gente aqui agora. O que eu quero mostrar é a especificação. Ele pega aqui as lâmpadas incandescentes, por exemplo. Então ele explica, né, o que é uma lâmpada incandescente, as características, né? Aqui tem os desenhos dessas lâmpadas, né? Fica mais fácil para a gente visualizar os tipos de lâmpadas. Aí ela tem toda uma característica, né? Potência, bulbo, tensão, base, acabamento. E aí ela tem aqui, ó, vida mediana em horas. Então cada lâmpada dessa, cada especificação, né? Cada lâmpada dessa, conforme o que ela oferece de potência, de fluxo luminoso, isso vai afetar a durabilidade dela, a vida mediana. E você vê que aqui, ó, tem esse quadro aqui, tá vendo? Tem esse quadro aqui, essa coluna que mostra a vida mediana de várias lâmpadas, tá vendo? Então a gente vai descendo aqui, esse documento tem 35 páginas, tudo vida mediana, tá vendo? Lâmpadas incandescentes, né? Aí continua aqui, lâmpadas incandescentes, né? Essa aqui também está variando na faixa de 1.000, né? Lâmpadas refletoras, essa aqui também está durabilidade na faixa de 1.000. Essa aqui já tem uma durabilidade maior, essas lâmpadas halógenas. Ela já está em uma vida mediana de 2.000 horas. Então, quer dizer, tem uma durabilidade maior, né? Tudo está associado à especificação da lâmpada, né? Ó, essa aqui já é 4.000 horas, tá vendo? Esse tipo de lâmpada aqui, ó. 5.000 horas, a vida mediana. Aí eu vou descendo aqui, ó, eu quero chegar aqui, ó. Ó, já tem uma aqui de 8.000, tá vendo? Essas lâmpadas fluorescentes compactas integradas. Esse tipo de lâmpada aqui já tem uma durabilidade maior. 10.000. Agora, olha essa aqui, ó. Lâmpadas LED. 45.000 horas. Vou até dar um zoom aqui, ó. 45.000 horas as lâmpadas LED. Tá bom? Então, assim, aqui tem uma aplicação prática da mediana. Isso é norma, tá? Isso é normativo. Deixa eu mostrar a norma aqui para você. Ó, essa aqui é uma norma do Inmetro. É uma portaria de número 483, de 7 de dezembro de 2010. Aí vem aqui a publicação, né? Eu vou colocar pesquisar aqui, ó, Ctrl F, vou colocar mediana para ficar mais rápido aqui, ó. Aí aqui tem, né, eu vou deixar essa norma para você também, tá? Se você quiser dar uma olhada, na página 20 tem lá o anexo 3, planilha de especificações técnicas. Lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão, é um determinado tipo de lâmpada, né? Olha lá, ó, aí isso aqui ele tem que colocar, ó, vida mediana declarada, tá? E aí tá lá o vida mediana, né? Deixa eu dar mais um enter aqui. Vida mediana. Aí ele coloca lá a caracterização da família, né? Vida mediana declarada.
Aqui ele coloca um monte de coisa aqui, ó. Identificação na embalagem da lâmpada, um monte de informação que tem que ter. Vida mediana da lâmpada em horas, é o que a gente acabou de ver, né? Lá na frente, né? Aqui ele conceitua, né, o que é vida mediana, né? O valor da vida mediana da lâmpada deve ser comprovado pelo fornecedor mediante o envio de informações sobre o método utilizado para a simulação e avaliação, através dos laudos técnicos respectivos, não sendo permitida a vida inferior a 24.000 horas para todas as potências. Então, assim, é um determinado tipo de lâmpada que foi feita essa norma. Então, então nós vimos aí, né, o caso da aplicação prática das lâmpadas, né, a norma. Agora vamos ver um outro assunto. Esse documento eu vou disponibilizar para você também, tá? Na parte de recurso, é um documento que foi publicado pelo IBGE, Indicadores Sociais Municipais. Lá no IBGE tem muita coisa lá, tá? Tem muita informação lá, muito relatório de indicador de pesquisa que eles fazem, tá? Então eu peguei só uma informaçãozinha lá, tá? Aqui, ó. Lá, quando você vai na página 70 desse documento, tem um gráfico 45 lá, o gráfico número 45. Então, se você navegar lá nesse documento que eu vou deixar na parte de recursos, você vai ver isso aqui lá, tá? O que ele diz aqui, ó? Valores do rendimento nominal mensal domiciliar per capita, ou seja, por pessoa, médio e mediano, segundo os municípios das capitais. Isso foi em 2010. Então, olha só, a barrinha azul, o que ele mostra na barrinha azul aqui, ó? A barrinha azul, ela representa o valor médio, né? O valor médio de rendimento. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, Macapá, o rendimento médio lá, mensal, é 630, na época em 2010, tá certo? A gente está lá atrás de 2010, tá? Não vamos, hoje esse valor já estaria bem atualizado, tá bom? R$631. E essa corzinha aqui, ó, esse marronzinho claro aqui, ó, é o rendimento mediano, 316. O que isso quer dizer? Qual é a interpretação que a gente tem aqui, olhando esses dois casos aqui? Isso quer dizer o seguinte, que a renda média per capita das pessoas que moram em Macapá é R$631. Ou seja, pegou todo mundo lá, né? Lógico que isso aqui é uma amostragem, pegou lá a amostragem toda, e aí somou todo o salário de cada um, pegou todo mundo, somou e dividiu pela quantidade de pessoas. Você tem um salário médio. Isso quer dizer o seguinte, que se dentro dessa turma aí tiver gente com salário alto, isso vai influenciar na média, vai fazer com que a média fique alta. É a mesma coisa que você pegar 10 pessoas, aí 9 tem salário de R$1.000 e a 10ª tem de 50 mil. A média vai ser um valor lá na frente, vai ser um valor alto. E a mediana? Qual vai ser o salário mediano? Vai ser 1.000. Então, a gente conclui o seguinte, que a média ela é influenciada pelos valores extremos, né? Os valores discrepantes, muito alto ou muito baixo. A mediana não. A mediana ela sempre vai ser o que está no meio ali, 50%. E aqui, nesse exemplo, a gente vê essa discrepância. A gente vê que tem uma diferença, né? É bem distante da média do pessoal do Macapá, da média com a mediana. Quando ele diz que o salário mediano é 316, quer dizer o seguinte, que 50% das pessoas lá recebem até R$316 a renda mensal. Aí, perceba aqui, né? Olha só, nós estamos fazendo uma análise, tá? Isso aqui agora é analítico o nosso momento aqui, é analítico. Perceba aqui o seguinte, que todas as capitais, em todas elas, o salário médio é maior que o salário mediano. Existe um padrão aqui. Todas as barrinhas azuis, tá vendo? Todas as coluninhas azuis aqui. Isso representa a média.
Isso quer dizer, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, o conceito, a causa disso, né, isso tem um porquê. Na maioria dos casos, a média vai estar próximo da mediana, tá? Estatisticamente falando. Isso eu vou discutir mais com vocês à medida que a gente vai avançando no curso. Então a gente vai devagar. Mas existe uma tendência estatística de que a média fique próximo da mediana. Mas nesse caso aqui não está. E aí tem uma causa. A causa é o seguinte. Isso já é comprovado em pesquisas, tá? Eu assim, vou dar um valor, um valor assim, não é um valor exato, é um valor de referência. 80% da renda do brasileiro está na mão de 20% da população. Então, 80% da riqueza do Brasil está na mão de 20% da população. Então, por que essa média está alta? Porque, ora, as pessoas que ganham um salário ou têm uma renda muito alta, elas vão entrar no cálculo da média também. Ela vai entrar todo mundo aí no bolo. Quem ganha baixo, quem ganha aí um salário muito baixo e quem ganha muito alto também. Aí somando tudo, dividindo pela quantidade, a média vai lá em cima. Por que isso? Porque esses valores discrepantes, esses salários altos discrepantes, elevam a média. Aí nesse caso, a mediana mostra melhor para a gente a distribuição. Ele reflete melhor a realidade. Porque a mediana aqui, ela está mostrando que 50% da população tem renda até aquele valor. Então, por isso que o azulzinho está lá em cima. Então, aqui, por exemplo, se a gente pegar Aracaju, o salário médio lá é 875. Mas o salário mediano per capita, 430. Metade da população ganha até 430. Isso voltando, né? Na época, em 2010. Isso já estava com a inflação, né? Nesses períodos já dá uma coisa um pouquinho maior atualizada. Essa pesquisa é de 2010. E o detalhe interessante é que a região sul e sudeste, elas são as dominantes, né? No Brasil, de renda. Região sul e sudeste. Os maiores salários, né, estão concentrados nessas regiões. Tanto do ponto de vista de média como mediana. E destaque para Vitória aqui, né? Vitória e Florianópolis. Vitória, o salário médio, 1.499. O salário mediano já tem uma queda brusca, tá vendo? 755. Isso quer dizer que lá em Vitória tem gente lá que ganha muito bem, um salário muito alto. Florianópolis também. Inclusive, esse comentário é feito na publicação, né? Dá um enter aqui, ó. O próprio documento do IBGE faz comentário. Ó. Entre os municípios das capitais, mantém-se a tendência histórica de melhores níveis de rendimento domiciliar per capita nos estados da região sul e sudeste. Por que isso também? Porque isso aí é basicamente 80% do PIB brasileiro, região sul e sudeste. Tá? Com destaque para municípios de Florianópolis e Vitória. Ressalta-se que em 17 das 26 capitais do país, a mediana não atingiu o valor do salário mínimo. Então, em 17 capitais, as 50% das pessoas não ganhavam o salário mínimo. É essa análise, uma análise bem rápida que a gente está fazendo aqui, tá? E eu disse que o PIB é 80%, se não for isso exato, é um valor aproximado. Tá? É um valor aproximado. Assim, se a gente não for falar de valores, região sul e sudeste, os maiores PIBs do Brasil são de lá. Tá? Então, não estou hoje aqui com o dado atualizado do PIB, mas são os maiores. Então, isso aí mostra que a distribuição de renda no país ela é desigual. Existe uma desigualdade de distribuição de renda no país. Se a média fosse igual à mediana, aí sim teria uma distribuição igual. Tá certo? O que faz essa barrinha azul ser muito alta é porque tem
um determinado número de pessoas que ganham muito alto. Então, não necessariamente tem que ser uma quantidade X de pessoas para fazer com que você eleve a média. Não. É o exemplo que eu acabei de falar. Se você tem 10 pessoas numa sala e vai pesquisar salário, se 9 delas ganham R$1.000 e uma ganha 50 mil, qual é o salário médio daquela turma? Aí eu vou, né? Vamos fazer essa continha aqui agora. Vai dar 59 mil, né? 50 mil mais 1.000 de cada pessoa. Vamos dividir por 10 esse número aqui. O salário médio vai dar 5.900. E o salário mediano? 1.000. Então você vê que uma pessoa só fez com que a média, ao invés de ser 1.000, foi para 5.900. Ela refletiu bruscamente no resultado daquele grupo. Ela influenciou negativamente na demonstração do comportamento daquele grupo. Que o 5.900 médio, o salário médio, é uma mentira. Se a gente analisar número a número, é uma mentira. Isso não procede. O que procede seria a mediana, que é o 1.000. Tá certo? Então, assim, analisar números é uma tarefa árdua. Você tem que sentar, você tem que ler, contextualizar o problema, entender do problema. Não é simplesmente fazer uma conta e isso aqui é isso aqui é isso aqui lá. Não é assim. Então fica a dica, tá? Todo número, quando a gente fala de estatística, você tem que ter um momento de cálculo e um momento analítico. Um momento onde você vai analisar aqueles resultados para depois você tomar decisão. E aqui a gente tem um exemplo claro a respeito disso aí. Um salário só, ele modificou totalmente a ideia, né? Então, tá certo? Isso aqui tá lá na página 70, tá? Página 70 você acha isso lá, tá bom? Vamos ver outro exemplo aqui. Pesquisa de orçamentos familiares, né? Uma pesquisa também do IBGE. Esse material eu vou deixar para você também, tá? Aí na parte de recurso. Aí ele até tá pequeno aqui, né? Uma tabelinha, mas eu deixei assim mesmo para a gente tentar enxergar o todo, tá? Tem muita informação, mas se prenda o seguinte, tá? Dados amostrais e estimativas populacionais das medianas da altura e peso da população, por sexo, segundo a idade e os grupos de idade. Brasil, período 2008 a 2009. Então aqui você tem aqui crianças, né? As crianças com menos de um ano. As crianças com menos de um ano, o masculino, por exemplo, a altura mediana é de 67 centímetros. E essa pesquisa foi feita no Brasil, tá? Brasil todo. Então, a gente pode dizer que a altura mediana de uma criança com menos de um ano é de 67, ou seja, 50% dos brasileiros, né? No caso aqui, ó, a população é 1.398.510, população de crianças com menos de um ano. Então, 50% dessas crianças têm estatura até 67 centímetros. E o peso, né? O peso de 8,1 quilos. E aí, conforme vai avançando a idade, né? Tanto a altura quanto o peso vai aumentando, tá vendo? Tanto a altura quanto o peso. Aqui é o feminino, tá bom? Aqui é o feminino também. Aqui, se a gente pegar aqui menos de um ano, a altura do feminino é de 66 centímetros. E o peso, 7,5 quilos, né? Pouca diferença, né? Em relação ao masculino. E à medida que a criança, né, a população, ela vai avançando na idade, também vai avançando na altura. Tá vendo? Vai avançando na altura e vai avançando no peso também. Tá? Tudo tá avançando. Agora, tem uma informação interessante aqui, ó. Né? Por isso que eu falo sempre que você não pode analisar os números friamente. Tem que ser analítico. Olha só que algumas conclusões a gente pode chegar aqui, ó.
Você tem aqui de 25 a 29 anos, 1,73, ó, de 20 a 24, 1,73. Então, o que quer dizer isso? Que até os 24 anos dá uma estabilizada. De 20 a 29 anos dá uma estabilizada. Você vê que aqui parou o crescimento. Não vamos falar de peso, que aí depende de cada pessoa, né? O peso já não segue essa mesma linha, mas a estatura sim. Então a gente pode concluir aqui que quando a gente chega aos 20 anos de idade, é basicamente o que a gente teve que crescer até os 20 anos. Passou dos 20 anos, pode ser que você tenha um crescimento. Pode ser, mas os números mostram que quando você passa dos 20, você dá uma estabilizada. Então a gente pode concluir que as pessoas crescem, né, até os 20 anos. Eu estou olhando assim, eu estou fazendo uma afirmação aqui bem grosseira, tá? A gente tem que tomar cuidado porque eu não estou fazendo uma afirmação científica baseada em medicina. Eu não conheço isso. Aí eu teria que estudar isso friamente, tá? Mas agora tem um detalhe interessante aqui, ó. Olha aqui o que está acontecendo aqui, ó. Dos 30 anos até 34, aí já apareceu gente com menos estatura. 71,6. E à medida que você vai avançando a idade, a estatura vai diminuindo, tá vendo aqui, ó? 75 anos e mais. 1,65. Aí você pergunta assim, ué, professor Anderson, a gente vai diminuindo, então quando passa dos 45, a gente começa a diminuir? Bom, eu não posso afirmar com absoluta certeza, mas eu fiz uma pesquisinha bem rapidinho, aí eu vi lá na revista Super Interessante, né? Eu vi na revista Super Interessante, para confirmar isso, né? Aí eu tô falando a grosso modo, tá? Ela diz o seguinte, ó, por que encolhemos quando ficamos velhos? Aí ele diz aqui, ó, mulheres ficam até 5 centímetros menores aos 70 anos. Homens diminuem até 3,8. Várias mudanças no corpo explicam a diminuição de tamanho ao longo do tempo. Então, assim, não vou entrar em detalhe porque não é o foco nosso aqui. Mas, assim, uma coisa a gente tem que concordar, que os números mostram isso. Os números mostram isso. Por quê? Teoricamente, teria que se estabilizar, né? Teria que se estabilizar. Se você tem gente lá com 29 anos, com 1,73, 173 centímetros, com 24 também, a ideia seria não diminuir. Então, isso aqui está de acordo com essa afirmativa aqui. Bom, assim, então, eu paro aqui porque eu não tenho informação, né, médica para defender isso. Eu estou só analisando friamente os números. Isso aqui não é uma pesquisa, né? Só estou mostrando os dados que tem lá no IBGE e retrata aí a mediana. Tá? Bom, aí a bola fica contigo, né? Se você quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, né? Aí tá contigo. Eu não vou mexer com isso. Tá bom? Vamos ver o que mais tem aí. Então aqui, ó, ele é a mesma informação da tabela anterior, tá? Ele mostra a estatura. Isso aqui, olha lá, a estatura mediana, tá vendo? Olha lá, a altura mediana até os 19 anos, tá? Até os 19 anos, só que lá a gente viu até os 75 anos. E ele mostra aqui um gráfico em linhas que à medida que a gente vai avançando na idade, a nossa estatura vai aumentando. Até os 19 anos aqui, ó, por exemplo, a pesquisa que foi feita, a pesquisa de orçamento familiar, que é essa do IBGE, é essa corzinha marrom aqui, ó, é a marronzinha, tá vendo? Então a pesquisa que ela fez aqui está na faixa aqui de 171 mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Tá por aqui mais ou menos. Isso aqui são comparativos, isso é muito usado em estatística, tá? Comparativo com outras instituições de pesquisa. Então, por exemplo, o gráfico em linhas em azul é da OMS, Organização Mundial da Saúde. A variação é pequena, tá vendo? Esses aqui eu não conheço, tá? PNSN de 89,
Em DF de 74, 75, você vê que esse aqui ele era um pouquinho menor, tá vendo? Então, às vezes, isso aqui é importante para a gente entender até mesmo a evolução do homem, né, do ser humano, se alguma coisa afeta o crescimento, a alimentação, enfim. A gente pode concluir rapidamente aqui o seguinte, que hoje as pessoas têm uma taxa de crescimento maior do que em 74. Pode ser alimentação? Pode, não sei. Também não vou entrar nessa discussão, porque isso aqui já é medicina e não interessa a gente aqui. Tá ok? Vamos ver o que mais tem aí? Aí, o caso do estudo da ANAC, né? Eu já mostrei para você nas aulas anteriores de aplicações práticas. A cada vez que a gente termina a bateria de exercícios daquela matéria, aí eu mostro a aplicação prática. Então, isso eu já falei já, né? O estudo da ANAC é de estudo de antropometria, medidas do corpo. Isso aqui, a ideia é para determinar, né, o distanciamento entre uma poltrona e outra, né? Então, para isso, a ANAC, eles fizeram várias medições nas pessoas e fizeram esse trabalho com 5.305 pessoas, né, de entre 15 e 87 anos de idade, nos 20 principais aeroportos do país. E aqui foram as medidas que foram feitas, né? Foi feita aqui a medida do comprimento glúteo-joelho, do quadril, do ombro, da estatura, a altura troncocefálica, né? A altura joelho, a altura poplíteo. E aí outras mais, né? Aqui, ó, ele mostrou a mediana, ó. Mostrou a mediana para mim, tá vendo? A idade mediana das pessoas é de 39 anos. Lembra que eu falei anteriormente que a tendência estatística é que a média fique próxima da mediana? Quando você tem isso, você tem uma normalidade. Isso eu vou discutir mais no curso Estatística 3, tá? O que é uma distribuição normal? Tá bom? Agora não é momento para isso, não fica muito pesado o curso. Mas o correto, quando existe uma naturalidade, uma distribuição normal, a média está próxima da mediana. Então aqui a gente tem um caso de uma normalidade de distribuição. Então a idade média, né, ela é de 40 anos e a idade mediana é 39, ou seja, 50% da população tem idade até 39 anos, né? No caso, se o mínimo é 15 anos de idade, então eu tenho aqui, ó, de 15 a 39, eu tenho 50% das pessoas, de 5.305 usuários, né? 5.305 usuários. Aí, pegando a calculadora aqui, 5.305 vezes 0,5. Ou seja, 2.653 pessoas têm idade entre 15 anos e 39 anos de idade. Tá bom? Aí uma coisa interessante, né, que perceba aqui, ó, que para todas as outras informações que foram coletadas, a média está próxima da mediana, tá vendo? A massa corporal, peso, 82,8, a mediana 81,2, com o mínimo de 43,5. Nesse caso aqui, é útil analisar os dados com o mínimo e máximo, quando você vai usar a mediana. Esquece desvio padrão, tá? Desvio padrão a gente vai discutir no curso Estatística 3, tá? Não vamos mexer com isso agora, não. Lá, estatura 1,73, estatura média, né? Estatura mediana 1,72, sendo a mínima 1,44. Isso aqui, né? Então, o que é legal aqui a gente desenhar, né? Você tem um mínimo, né? Pegando o caso da estatura, você tem um mínimo e tem um máximo. O mínimo é 144 centímetros. E o máximo seria 200,2 metros. Né? Encontraram gente até de 2 metros lá. Ó, que é 200,5 centímetros. A mediana ela é 1,72. Então, a mediana está mais ou menos aqui. Ó.
172. Daqui até aqui eu tenho 50% da população. É basicamente 172,7, né? Tá certo? Então, quando você vai analisar a mediana, é útil você ter o valor mínimo e o máximo também. Que aí você consegue enxergar melhor. O mínimo e o máximo é a mediana. Quer dizer, você tem ali o zero com 100% e o meio. Tá? E aí esse projeto, ele mostrou o seguinte também, né? Que ele mostrou outras medidas aqui. Ele mostrou aqui, ó, a largura bideltoide, né? Que é a largura aqui do ombro, ó. A largura média, 46,7 e a altura mediana, 46,5, né? Diferença mínima, né? Então, assim, volto a falar. Quando a distribuição de dados é normal, é a normalidade, que a tendência estatística que a maioria das distribuições sejam dessa forma, a média é muito próxima da mediana. Só que, assim, eu vou fazer uma contextualização sobre isso só lá no curso Estatística 3, tá? Porque eu não posso agora explicar por que isso acontece. Isso não é o momento. Primeiro, a gente tem que aprender o que é uma distribuição normal, o que é um desvio padrão, né? Que é esse outro aqui, para poder contextualizar isso aí, tá? Como o curso é para leigos, então eu não posso avançar muito, tem que ser devagar. A largura do quadril, 38,7 contra 38,6, né? Aí você tem o mínimo e o máximo. Olha aqui, ó, a altura média com a altura mediana está bem próximo. O comprimento glúteo-joelho, né? Esse comprimento glúteo-joelho. A altura popliteal está quase próximo. A altura do joelho está quase próximo. Então, o que isso aqui é importante, essa informação? Vamos pegar, por exemplo, aqui o glúteo-joelho, né? Comprimento glúteo-joelho. Mediana, 60,6. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se eu colocar uma poltrona aqui com uma distância para outra de 60,6, daqui até aqui de 60,6, sabe o que vai acontecer? Se eu colocar isso, eu vou atender somente 50% da população. Os outros 50% que tem um comprimento maior vai ficar incomodado ali. Ele não vai ficar confortável na poltrona quando ele sentar. Aí você pergunta assim para mim, ô Anderson, qual seria então o comprimento ideal para eu colocar essa poltrona? 65,7, 70. Aí nesse caso aqui, nem a média e nem a mediana serve para dizer isso para gente. Quem vai dizer isso para gente são as medidas separatrizes. Isso é objeto de estudo do curso Estatística 2, medidas separatrizes. Que lá nós estudamos a mediana também, a gente volta a estudar a mediana lá, porque a mediana ela divide um conjunto de dados em duas partes iguais, ela tem os 50%. Nós temos o quartil, que ele divide o conjunto de dados em 4 partes, cada uma delas representando 25%. Então aqui eu tenho 75%, né? Aqui sempre vai ser 100%, tá? Aqui os 50%, aqui 25%. Aí depois eu tenho o decil, que aí eu tenho, divido em 10 partes. Aí o último lá, por exemplo, é o decil 9. Quer dizer que 90% está até lá. E aí eu tenho o percentil. O percentil, no caso, divide em 100 partes. Divide um conjunto em 100 partes. Então, posso ter lá um P95. Então, quando eu tenho um P95, por exemplo, quer dizer que até 95% da população, né? 95% da população tem até aquela medida que foi detectada. Nesse caso aqui, o projeto ele não vai usar
a mediana como uma referência para estabelecer a distância entre uma poltrona e outra. Isso é certo. Senão ele vai desagradar 50%. Então, a medida que é a ideal para isso aí também não é o 100%. Assim, ó, é o 100, o valor maior, é o máximo. Você vai falar assim para mim, é 70, aqui, tá vendo 70? Aí você fala assim para mim, não, então é o máximo que você vai pôr. Também não. Você tem que equilibrar custo com qualidade. Então, eu falei isso nas outras explicações. Cada centímetro, para esse caso aqui, cada centímetro quadrado de um avião é caríssimo. Então eu tenho que equilibrar custo com qualidade. Se eu coloco o máximo 70, o comprimento aqui entre uma poltrona e outra, certamente eu vou agradar todo mundo. Mas, poxa, eu vou perder espaço no avião para colocar mais uma poltrona ou duas. Então, que seja, isso é pensamento empresarial, é assim, tá certo? Ele tem que, senão não compensa para ele. Dependendo do projeto, não compensa. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá, por exemplo, nós estamos falando de 70, aí eu vou colocar 60, vamos supor que o percentil 95, vamos supor que o percentil 95 fosse 68 centímetros. Isso aí eu vou mostrar lá no curso Estatística 2, tá? Estou chutando aqui que não tem de cabeça. O que ele ia fazer? Ele faz um protótipo, coloca uma poltrona com a outra e coloca uma pessoa lá que tem distância, né, glúteo, joelho de 68 centímetros para ele sentar. Não, tá em cima. Agora pega uma pessoa com 70 centímetros, põe ela para sentar lá. Não, tá legal. Bom, tá legal? Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui P90. Vamos supor que o P90 fosse 66. Pega a pessoa lá do máximo, que tem distância de 70. Senta aí. Tá um pouquinho apertado, né? Mas dá para ir. Se o avião é de curta viagem, longa viagem já é um outro esquema. Aí a equipe técnica pode chegar à conclusão seguinte, olha, vamos colocar a medida de distância entre uma poltrona e outra de 66 centímetros, porque o que tinha 70, que é o máximo, ele ficou só um pouco incomodado, mas dá para ele aguentar. Ou seja, na pior das hipóteses, nós vamos desagradar somente 10% da população usuária do avião. Certo? Então, assim, eu estou tentando explicar para você a aplicabilidade das medidas estatísticas, tá? Nós estamos vendo aqui só média e mediana, mas eu estendi para alguns outros exemplos para entender melhor a análise que está sendo feita aqui. O importante é você saber o seguinte, para um projeto para você colocar o distanciamento de avião lá da poltrona, a média ela vai ser só uma referência para você. A média não vai ser o valor ideal para você colocar a distância. E nem a mediana, porque você vai desagradar 50%. Aí você recorre às medidas separatrices. Mas isso é uma outra história que a gente vai ver lá no curso de Estatística 2. Tá? A gente vai estudar a fundo essas medidas aí e mais outras também. Né? Nós vamos estudar outras. Nós vamos estudar diagrama de pontos, diagrama de ramo-folha. Nós vamos estudar outros instrumentos estatísticos. Tá? O curso de Estatística 2 é uma sequência desse aqui. Tá certo? Bom, então, aqui eu finalizo essa parte da explicação dos slides e eu queria mostrar para você aqui, para fechar, aquela planilhazinha do Excel que eu também já venho trabalhando com você. Tonelada líquida por remessa, tonelada bruta por remessa paga, valor do frete, tempo de espera para carregamento. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó, eu vou separar aqui por tipo de transportadora. Vou fazer um filtrozinho rapidinho aqui. Tipo de caminhão. Vou pegar a carreta. Bom, aí, o que eu vou fazer aqui? Vamos calcular uma mediana aqui, para ver qual é o tempo mediano de carregamento. Aí a gente vai calcular tempo médio e tempo mediano para a gente comparar. Então eu venho aqui e escrevo média, né? Média.
e aqui mediana. Aí eu venho aqui, clico aqui, né, em página inicial, soma, média, 19,70. Agora, como é que eu calculo a mediana? A mediana eu venho aqui, ó, eu venho na função aqui, ó, inserir função. Aí eu seleciono aqui, ó, estatística. E aí eu venho descendo, vou encontrar med aqui, ó. Descendo, med. Aí você clica em cima, olha lá, ó, retorna a mediana, tá vendo? Ou o número central de um determinado conjunto de números. Aí é só dar OK, tá vendo? Vai cair nessa, ele vai calcular o resultado naquela célula ali, ó. Dá OK. 20 minutos. Tá bem próximo, né? 20 para 19,70. Ou seja, existe uma normalidade nessa distribuição, né? Os valores, né? O tempo médio, o tempo de carregamento vai subindo, tem um pico, depois ele começa a descer. Aí a média, a mediana fica ali no centro. Como é que você faz para perceber isso, né? Aí não se preocupe que isso eu vou discutir mais no curso Estatística 3, tá? Essa questão de normalidade. Eu venho aqui, ó. Eu vou vir aqui em dados, ó. Vou vir em análise de dados, tá? Na verdade, eu vou pegar essa primeira. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar só para a gente ver o histograma, tá? Eu vou pegar esse número aqui todo, vou colar ele aqui embaixo, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Fazer um negócio legal aqui pra gente. Vou copiar ele. Aí eu vou colar aqui. No caso aqui, eu sei que o número menor é o 4 e vai até o 44, tá? É o valor máximo. Então, 4, 5, 6. Isso porque se você ordenar do menor para o menor é 4 e o maior 44, tá? Então, eu vou puxar aqui, ó. 42, 44. Aí o que eu faço agora aqui? Eu vou em análise de dados, vou em dados aqui, né? Análise de dados. E aí vou clicar aqui, ó, em histograma, tá vendo? Histograma. Clique OK. Intervalo de entrada é essa galera aqui. Essa galera. E o bloco é justamente a galera da contagem que ele vai fazer. Tá aqui, ó. O bloco é esse aqui, ó. Tá? Ou seja, ele vai ver quantas vezes apareceu 43, quantas vezes apareceu 40. Aí eu vou colocar aqui, ó, resultado gráfico, tá vendo? Eu posso usar esses outros aqui também, né? Em nova planilha. Vamos ver o que vai sair aqui agora. Ó, aqui o histograma, olha. Olha como é que sai o histograma. Tá vendo? Eu tenho uma distribuição, isso aqui é frequência, né? Eu tenho uma distribuição que ela tende a ser normal. Ela vem subindo, subindo, tem um pico, depois começa a cair. Isso aqui a gente chama de uma distribuição normal. Ou seja, quando você tem... quando a média é próxima da mediana, o formato sempre vai ser assim. Tá? Isso é analítico. Tá? Isso é uma discussão analítica, não é uma discussão matemática. Tá bom? Esse é um padrão que ocorre quando a média é próxima da mediana. Quando eu tenho uma distribuição em que ele tende a ser normal, né, os dados vão subindo, subindo, tem um pico, começa a cair, a média, a mediana sempre vai estar próxima. Diferentemente da distribuição de renda no Brasil, que é desigual, em que 80% da renda está na mão de 20% das pessoas. O formato da distribuição, no caso, da distribuição de renda, ele teria esse formato aqui, ó. E aí o seguinte, eu tenho aqui no caso a renda, né? A renda. Eu tenho a renda lá, por exemplo, R$500, exemplo, 10 mil, e aí 40 mil, exemplo, tá?
E aqui é a frequência, quantidade de pessoas. E como é que ficaria a curva, né? Como é que teria o formato do histograma? Aqui eu teria muita gente com esses salários, né? E à medida que eu vou afastando, o número vai caindo. O número de pessoas. Então eu tenho um formato desse jeito aqui. Só que essa pouca gente aqui que ganha alto, ela influencia na média. Ela vai influenciar na média. A média vai ficar aqui nessa região mais ou menos. Ó. Ela vai ficar por aqui. Então, se fosse aqui 500 mil, se fosse 5 mil aqui, por exemplo, daria uma renda média de 5 mil. Tá certo? E aí, quando a minha distribuição ela tende a ter uma normalidade, ela fica desse jeito. Aí a média, junto com a mediana, estão bem próximas ali no meio, tá? Mas assim, eu não quero estender esse assunto, porque eu só trouxe um pouquinho aqui, tá? Porque a gente precisou analisar um pouquinho aqueles dados, envolver um pouquinho essa questão de normalidade. Porque isso é um outro instrumento, é um outro tema que tem que ser discutido à parte, tá bom? E isso vai ser discutido, essa questão de normalidade, de desvio padrão, desvio médio, score Z, amplitude, outlier. Isso aí vai ser discutido no curso Estatística 3, tá certo? E lá eu vou mostrar mais questões práticas também, tá bom? Olha, então é isso aí, tá? Mais uma vez, eu espero que eu tenha te ajudado, tá? Com essa explicação prática, né? E aí agora sim nós vamos lá para o estudo da moda, né? E aí a moda, acabando o estudo da moda, nós vamos tá encerrando o curso e aí a gente dá sequência no curso Estatística 2, tá bom? Um abração, tá? Tudo de bom.